cívico esse ano não teremos, né? Mais uma vez, devido à pandemia da Covid-19, mas é um dia que nos leva claro, a refletir sobre a nossa nação, a alimentar o sentimento de patriotismo em todos nós, afinal de contas é a data da independência do Brasil. E nesse dia 7 de setembro a gente conversa sobre personagens conhecidos e principalmente desconhecidos da nossa história. Por isso a gente vai conversar com o José Leonídio. Ele é médico e há mais de 20 anos faz pesquisas sobre história, principalmente da Guanabara. Em um dos livros, Os Guardiães, se remete à luta de Ângelo, herdeiro do compromisso de seus pais com o último Tupinambá, a Imbiré, na preservação da cultura Tupinambá e da casa de seus deuses, a Floresta da Tijuca. No livro A Defesa da Cultura Nativa se misturam personagens reais e fictícios sob o comando de Dom Pedro II, da Imperatriz Teresa Cristina, da Condessa de Barral, Luísa Marlene, e do Anjo Negro da Quinta Imperial, Rafael, da Mãe de Leite, do Imperador Catarina e sua cozinheira Joana. Alguns desses personagens podem ser identificados atualmente na telenovela das 18 horas na Globo, né? Nos tempos do Imperador. Bom, muito bom tê-lo aqui conosco. A gente agradece a disponibilidade de falar com a gente. A gente até falava em off aqui que tem também uma passagem pela Bahia, inclusive livro inspirado, né, em vivência aqui na Bahia. Muito bom a gente saber disso, né? Isso aproxima muito o papo, pelo fato de conhecer também um pouco da região onde a gente está. E como surgiu esse interesse por essas pesquisas e quantos livros publicados até aqui, José Leonídio? Muito bom tê-lo aqui conosco. A gente agradece a disponibilidade de falar com a gente. Ótimo dia. Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes aí de Feira. Bom dia aos ouvintes aí do sertão, desse sertãozão aí que eu adoro, que vai de Valente até Senhor do Bonfim, né? Pessoal de Cansanção, onde eu tive muito tempo. O interesse, primeiro, a minha estada em Cansanção, quando eu voltei para o Rio, eu resolvi escrever um diário. E esse diário deu 400 páginas e acabou virando um romance, né? Então, a partir daí eu comecei a escrever. Um dia, subindo vamos dizer, a Serra da Grajaú Jacarepaguá, aqui no Rio, eu me perguntei quem preservou os nomes, as lendas dos nativos que eram dessa região. Tá? E essa pergunta, para mim, me fez mergulhar atrás dessa resposta. Vamos dizer, além de médico, eu sou professor da UFRJ. Então, o professor ele tem essa mania, né, de mergulhar e procurar as respostas. Então, a partir daí, eu comecei a vasculhar, procurar essas respostas. E aí eu comecei a perceber que havia uma interação desde 1580 entre os Brasis, né, os índios nativos, os tupinambás, os africanos escravizados e os mouros, os judeus, vamos dizer, a plebe, ou seja, ela se unia, né? E esses valores foram sendo passados principalmente para os africanos escravizados, que preservaram essa memória, né? Então, a partir daí, eu resolvi escrever uma pentalogia, que é exatamente a Casa dos Deuses, contando essa herança e essa transmissão da herança. Como o material maior que eu tinha era do século XVIII e do século XIX, eu iniciei a pentalogia pelo século XVIII e século XIX. Então, eu inicio pelo último índio que sobrou, a Imbirê, que é o grande herói. O grande herói brasileiro não é aquele que eles colocam. O grande herói nativo é a Imbirê, foi aquele que combateu o português, foi aquele que morreu na luta. Tá? O Araribóia simplesmente é um traidor. Ele se aliou ao português contra os próprios Brasis, né? E aí eu criei uma ficção que é o último índio se encontrando com uma personagem africana, que é um deus africano, um Odé africano, de Queto,
E aí, eu passando essas relações, essa cultura. Porque, na verdade, o que eu estava querendo fazer ali é mostrar essa interação entre os índios, os Brasis e os africanos escravizados, e a manutenção da cultura carioca por eles. Tá? Então, basicamente, vamos dizer, a coisa começou por aí. Vamos dizer, a história começa por aí, começa com o Nilá Eye. Nilá Eye é esse africano que vem de lá, que é a águia negra, o Yorubana, tá? E ele seria o grande comandante. A Floresta da Tijuca, ela é contida por dois lados. Por um lado, você tem a Pedra da Gávea. Por outro lado, você tem o Corcovado, onde hoje está o Cristo Redentor. Então, a Pedra da Gávea, ela tem um formato de um índio com o seu penacho que vai até o mar. E o Corcovado é um seio de onde nasce um rio Carioca, que vai formar um mar. Então, o rio, vamos dizer, esse rio que forma um mar, em tupi se chama Guanabara, o seio que forma um mar. Então, Guanabara, na realidade, significa o mar formado pelo seio de Iara. Então, aquele seio de onde nasce o rio era a casa de Iara. Lá, a Pedra da Gávea era a casa de Tupã. E a floresta é a casa dos deuses. Então, a história se baseia na conservação da floresta. Por quê? Porque a partir da vinda dos ingleses, eles começam a derrubar a Floresta da Tijuca para plantar café. E aí começa a haver todo um desequilíbrio ecológico na cidade do Rio de Janeiro, na Guanabara, né? Na antiga São Sebastianópolis, né? Então começa a haver todo um desequilíbrio, não tem água, a cidade fica seca, e aí a briga para que você recomponha isso daí. Os grandes defensores, já o Dom Pedro I, ele, quando proclamou a independência, ele queria reconstruir a história do Brasil. Ele não queria a história de Portugal no Brasil. Ele queria a história do Brasil. Não uma história portuguesa contada por portugueses sobre o Brasil. Isso daí começa a influenciar vários literatos brasileiros, e o Joaquim Manuel de Macedo, que era um estudante da Faculdade de Medicina, que hoje é o UFRJ, escreve o primeiro livro, o primeiro romance baseado nos Tupinambás, que é a Moreninha. A Moreninha vem dali. E a partir dali você tem uma série de outros autores que começam a escrever sobre a história nativa. Então você tem o Gonçalves de Magalhães, né? Minha Terra Tem Palmeira, Onde Canta o Sabiá. Você tem o Gigante de Pedra, que é um outro dele. Você tem a Confederação dos Tamoios, do Gonçalves de Magalhães. Então você tem uma série de autores que começam a contar a história do Brasil e não a história de Portugal no Brasil, correto? Então, Dom Pedro II, a formação do Dom Pedro II é uma formação eclética. Ele tem a formação do José de Bonifácio, dos outros, que era formação clássica. Mas o Dom Pedro I, quando voltou para Portugal, o Chalaça já tinha ido, que era o grande companheiro dele das brigas, né? Então, havia um negro, um africano, um descendente de africano no Rio Grande do Sul, que lutava muito. Ele conheceu esse africano. Então, ele mandou pegar ele lá para ser o companheiro dele aqui.
que se chama Rafael. Rafael, quando ele vai para Portugal, ele chama o Rafael, filho dele pequenininho ainda, e diz: faça do meu filho um homem. Rafael pegou as coisas dele e passou a vida inteira do lado de Dom Pedro I. Daí o chamarem de o anjo negro da Quinta da Boa Vista, da Quinta Imperial. Ou seja, ele foi o grande companheiro de Dom Pedro II. E ninguém fala. Se você olhar para a novela, você não vai ver Rafael. Você não tem Rafael na novela. Tá? E você tem. Se você jogar, você vai ver que tem um livro chamado O Anjo Negro da Quinta, que conta toda a história de Rafael. Mas era um anjo negro, né? Catarina foi a mulher escolhida para amamentar Dom Pedro II. Selecionaram-se todas as melhores arianas de origem europeia. Nenhuma delas serviu. A única que tinha o bom leite era uma filha da mãe África que amamentou Dom Pedro II, já que a mãe dele não tinha essa condição, ela estava muito doente. E, por conseguinte, ela ganhou uma casa e Dom Pedro II passava todos os dias por lá até a sua morte para pedir a sua bênção. Ninguém fala de Catarina. Tá? Joana, a cozinheira, ela cuidava dele, ela fazia o que ele gostava e que não eram as coisas sofisticadas. De Joana hoje você só se lembra de um rio, porque a casa dela ficava na beira do rio e o rio passou a se chamar Rio Joana. Mas ninguém sabe disso. Ninguém sabe por que o nome do rio é Joana. Condessa de Barral. Essa está na novela. Você sabia que a Condessa de Barral é baiana? Sério? De Santo Amaro da Purificação? Só, rapaz. Ela é baiana, de Santo Amaro da Purificação. O pai tinha terras e o primeiro ato dela foi exatamente liberar todos os escravos. Ela alforriou todos eles. Então ela não era benquista por causa disso. Ela casou com um conde de Barral e foi viver na corte francesa. Nessa corte francesa, ela conheceu a irmã de Dom Pedro II, que a convenceu a voltar para o Brasil para ser preceptora das filhas de Dom Pedro II. Só que a Condessa de Barral era política, inteligente, bonita, e ela praticamente seduziu Dom Pedro II, né? Eles tiveram uma vida em conjunto longa. Dom Pedro II morreu em 1892, 93, e ela morreu um ano depois. Ela foi com ele para a Europa, junto. Então, a maioria das pessoas, a Bahia não sabe que a Condessa de Barral é de Santo Amaro da Purificação. Mais uma para a Bahia, meu filho. Mais uma para a Bahia, né? Chama atenção o fato de a gente ter tantos personagens, né? Você falou de tantos aí, desconhecidos da nossa história e que não aparecem como personagens secundários ou até esquecidos mesmo, sendo que tem uma importância muito grande. Olha só, a mãe de leite de Dom Pedro, que ele passava todos os dias para pegar a bênção dela, uma história altamente desconhecida do grande público. O que é que o senhor atribui isso? O que é que o senhor atribui o fato de que esses personagens ficaram à margem da história? E que bom que a gente ainda consegue, com o trabalho de pesquisa, né, trazer isso à tona. Eu acho que, eu vou falar um termo pesado, a purificação da raça. A história é contada na ótica do dominante e não do dominado, tá certo? Então, eu conto a história da riqueza, mas não conto a história da pobreza.
Por exemplo, eu vou te... Você já ouviu o termo baderna? Aquele baderneiro, né? Havia uma bailarina no Scala de Milão chamada Marietta Baderna. Marietta Baderna, o pai dela foi perseguido politicamente. Eles pediram asilo no Brasil, vieram para o Rio de Janeiro, vieram para Guanabara. E na Guanabara, ela começou a se apresentar nos teatros como a primeira bailarina do Scala de Milão. Só que ela começou a conviver com a plebe, principalmente com os descendentes, com os africanos e seus descendentes. E começou a aprender o movimento da dança africana, o movimento dos deuses, das danças dos deuses africanos. E aí o que ela faz? Ela começa a misturar no balé clássico os movimentos dos orixás africanos. E aí o que acontece? A plebe acompanha, os baderneiros a acompanham, ou seja, a plebe, daí o termo baderneiro, né? Ela era idolatrada pela plebe, mas execrada pela classe dominante, pela nobreza, pela aristocracia, tanto que a partir daí ela não mais se apresentou em teatro nenhum, ela passou a ser só professora de balé. Então, vamos dizer, quem conta a história de Marietta Baderna? Marietta Baderna passou a ser um termo chulo de baderneiro, que não tem nada com baderna, não tem nada com esse conceito de baderna atual, tem a ver, sim, com uma interação da arte, a arte africana com o balé clássico. Né? Então, vamos dizer, fala, Fernando. Não, é muito interessante isso, como surgem alguns termos muitas vezes, né? E que eles têm uma explicação histórica e a gente não sabe, e muitas vezes dessa questão que o senhor falava, né? Enfim, essa, entre aspas, purificação da raça, essa questão o preconceito mesmo, a discriminação muito mais do que o preconceito, né? E acaba que isso vai virando uma marca na nossa história e a gente não se dá conta disso. Isso é algo realmente que a gente precisa fazer luz. Eu te dou um exemplo. Em 1850, numa quarta-feira de cinza, teve uma procissão que saiu do convento de Santo Antônio, aqui no centro do Rio. Os ingleses começaram a criticar o português porque num dos andores havia um santo preto. E santo preto, se quisesse ir em procissão de branco, fosse a pé. Branco carregar santo preto nas costas, jamais. Então, o pobre coitado do São Benedito ficou no adro da igreja de Santo Antônio. Ninguém quis carregar porque havia uma crítica dos ingleses. E no final do ano entra uma barcaça vinda de Salvador, no Rio, e nele tinha um doente de febre amarela, que ele se hospeda num public house ali no centro do Rio, e dali começa a epidemia de febre amarela daquela época, que começa a pegar a cidade inteira. Mas um fenômeno acontece. Não pega africanos escravizados, nem os senhores desses africanos. Mata mais inglês. Mas as pessoas estavam lá. E aí, por quê? Vingança do santo pretinho. Ninguém sabe como lidar com o santo preto. Então ficou a coisa da vingança do santo pretinho, mas na verdade não era isso. É que o culto africano, a Obaluaê, a Chapanã, a essas entidades da cura, levavam com que uma das coisas a fazer era manter defumado o tempo todo as senzalas.
fumaça. A Floresta da Tijuca tinha sido derrubada, o mosquito tinha descido. E a fumaça protegia o português, porque a senzala ficava a 10 metros da casa do português. A senzala do inglês ficava a 5 quilômetros, porque ele não admitia, nem sentia a presença. Então morreram para mais de 5 mil ingleses, mas não morreram africanos, seus descendentes, e morreram muito poucos portugueses. Então essa é uma história que pouca gente conhece. Pois é. No ano seguinte, o que é que aconteceu? Os portugueses carregaram São Benedito coberto de ouro, de não sei o que lá, porque me poupe São Benedito. Então essas são histórias que não são contadas, que não são ditas, né? E ficaram no lendário popular como se fosse uma vingança, mas não era uma vingança. Não era uma vingança, né? Uma outra coisa também que nós temos que lembrar, né? É em relação à Floresta da Tijuca, a briga para que a floresta fosse reconstituída. Porque a cidade secou, não tinha água, tiveram que transpor água do Lameirão para cá, depois a água do Guandu para cá, porque as nascentes, as nossas nascentes, o que aconteceu com elas? Elas secaram. As nascentes que vinham da Floresta da Tijuca, de tudo ali, do Rio Carioca, Rio Maracanã, eram 8 rios, elas secaram por quê? Exatamente porque você desmatou. Então, era necessário que fizesse o quê? Que se reflorestasse. Então, ela foi reflorestada. Quem reflorestou? Foi o tenente... Não. Quem colheu as sementes de abril a agosto, germinou as sementes no Pico da Pedra Branca, na Serra Branca, aqui em Jacarepaguá, e depois plantou na Floresta da Tijuca, foi refazendo isso, né? Foram, eu vou te dizer, as seguintes, são os nossos irmãos de origem africana: Maria do Rosário, Constantino, Eleutério, Leopoldo, Manuel, Mateus, Sabino, Macário, Clemente, Antônio e Francisco, que trouxeram a vida novamente à Floresta da Tijuca. Todos esses, a maioria sexagenários, tá? Africanos, escravizados, sexagenários, já libertos, mas que dedicaram o resto da sua vida a refazer a Floresta da Tijuca. Quem te conta essa história? Pois é, são histórias que são esquecidas, personagens que são esquecidos e que tem tanta influência quanto, até mais do que muito personagem que é lembrado, né, na nossa história. Essa floresta está lá, foram eles que refizeram. Tem a mão dos filhos da mãe África. Sem dúvida alguma. Seu José Leonídio, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. São histórias que a gente ficaria a manhã inteira falando e, sem dúvida alguma, não faltaria personagem para a gente falar. Eu queria encerrar sabendo onde que é possível encontrar, né, suas obras literárias, como que as pessoas podem comprar, há meios online para isso também, como é que as pessoas podem ter acesso a essa pentalogia. Esses dois aqui são as duas. Esse aqui é o do século XVIII, Portais da Liberdade. Esse aqui é o do século XIX, que é coisa, tá? E só mostrando para a Bahia, essa aqui é a Raposa do Cerrado, que é aquele que, em alusão de lá. Os endereços que a gente pode encontrar, principalmente hoje em dia, a maioria dos livros são todos eles online, né? Então, na loja virtual da própria editora,
que é a autografia, o www.autografia.com.br. Ali você encontra. Como também vai encontrar nos sites da Submarino, das Lojas Americanas, Livraria da Travessa e da Livraria Cultura. Existem outros, mas esses são os principais aonde se pode encontrar. Submarino, Lojas Americanas, com certeza você vai encontrar, tem promoções, tem tudo isso, tá? E, Fernando, eu te agradeço muito pela oportunidade de nós podermos conversar num momento difícil, como nós estamos com essa pandemia, né? Mas acredito que a gente vai atravessar isso daí, a gente vai sair crescido dessa coisa toda. E um conselho para todo mundo: vacina, máscara. Lembre-se que você tem direito à vida, mas seus pais também têm direito à vida com dignidade. Então, quando você vai para a rua e você usa uma máscara e volta para casa, você está, além de se respeitar, você está respeitando aqueles que estão do seu lado. Ok? Um forte abraço, muito bom tê-lo aqui. Até a próxima, viu? Até a próxima, Fernando. Fiquem com Deus, Bahia. Amo vocês, Bahia. Maravilha. Começamos então com o seu José Leonídio. Ele é médico e há 20 anos faz pesquisas sobre a história, principalmente da Guanabara, e a história dos esquecidos pela história, né?